Portanto, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Esse é um espaço que pertence a todos vocês. Eu queria agradecer desde já as pessoas que, durante essa semana, receberam-nos em suas casas. É uma gratidão imensa, uma alegria muito grande fazer as visitas que nós temos feito, as famílias, as conversas, as falas, a prosa rola solto, graças a Deus. Todas as pessoas onde a gente chega, nós somos muito bem recebidos, as pessoas querem falar, as pessoas querem ouvir, querem falar sobre a realidade do nosso município, tratar sobre o futuro de Calçado. E isso para nós é um motivo de muita alegria, de muita felicidade. Isso funciona como combustível. É uma motivação a mais para que nós possamos seguir nessa nossa luta, que é uma luta muito justa, é uma luta muito honesta. A gente está lutando e batalhando pelo futuro do nosso município, para que nós possamos, de fato, construir uma sociedade justa, igualitária, honesta e que possa, de fato, trabalhar pelo desenvolvimento do nosso município. Não apenas para o crescimento de um pequeno grupo de pessoas, não apenas para o crescimento, sobretudo econômico, de um pequeno grupo ou só de uma família, mas de todas as famílias em Calçado, para que todos tenham oportunidade, para que todos sejam respeitados e sejam valorizados. Eu queria dizer a vocês que é muito importante que a gente debata esses temas, que a gente leve essas informações para todos os ambientes, para as escolas, para as igrejas, para nossas casas, para as comunidades, sobretudo, para as associações. A gente precisa conversar com as associações, conversar com todas as pessoas, conversar com os estudantes, os professores, os funcionários públicos, os contratados, o agricultor, o comércio, o estudante, o jovem e as pessoas que praticam esporte em nossa cidade. Eu queria dizer para vocês que todos esses temas nós vamos tratar, mas a partir de agora vamos tematizar aqueles que são mais importantes no nosso cotidiano e aqueles que foram, de fato, escopo de trabalho durante as nossas visitas. Eu queria dizer para vocês que uma coisa muito interessante que eu escuto das pessoas é sabedoria popular, são os causos. Enquanto a gente faz visitas às casas, as pessoas contam coisas que são do cotidiano, né, situações do cotidiano. Dizer para vocês que algumas são alegres, outras são engraçadas, outras são cômicas e muitas são tristes também. Porque contam uma realidade que hoje existe em Calçado, que nós vamos trabalhar para mudar, que nós vamos trabalhar juntos para mudar essa realidade. Isso é um problema de todos nós, um compromisso de todos nós, e nós temos que trabalhar juntos para fazermos a mudança necessária. E eu ouvi um relato muito interessante de uma senhora, que ela disse o seguinte: ela recebeu um determinado vereador na sua residência e questionou um vereador sobre uma votação na Câmara. Então ele disse, mas eu votei daquela forma porque eu seria um voto vencido. Isso é, ele votou porque, de qualquer forma, o voto dele não importaria, segundo o relato dele. Essa senhora, ela deu uma lição a este vereador de cidadania. Primeiro ela disse para ele, valeu o regimento, vereador. Não existe voto vencido, existe voto vendido. Existe voto de fidelidade ao eleitor, existe caráter, existe moral, existe valor. Então, quem não vota segundo respeitando os interesses do eleitor, respeitando o interesse do cidadão, não é voto vencido, é voto vendido. E está traindo a consciência, a sua consciência, né, se é que o político tem, mas também está traindo a fidelidade ao seu eleitor. Então são relatos como esse que a gente vai trazendo, são relatos que a gente vai escutando ao longo dessa nossa caminhada, que eu reforço para vocês, uma caminhada muito, muito feliz, né, que nós temos feito. Durante essa semana nós visitamos várias comunidades, em todas as casas nós somos muito bem recebidos, e eu queria dizer para vocês também que uma das maiores preocupações que eu tenho hoje é uma preocupação, né? Por que uma preocupação? Porque nós recebemos muitas denúncias ao longo dessa semana
relatos de pessoas que estão sofrendo assédio no ambiente de trabalho. Pessoas que estão assediadas dentro do ambiente de trabalho. Principalmente contratados, os contratados. Eu queria pedir para as autoridades, queria pedir às pessoas que estão diretamente, né, lidando com isso, né, que estão lidando diretamente com os contratados. Eu queria dizer a essas pessoas, pedir a essas pessoas que elas parem com esse assédio que está sendo feito com os contratados. Queria pedir encarecidamente que parem de fazer isso. Queria pedir, inclusive, aos superiores que conversem com essas pessoas, que parem de assediar moralmente esses contratados. Isso é abuso de autoridade. E eu faço esse apelo para que a gente não tenha que partir para uma denúncia e não tenha que partir, inclusive, para a exposição dessas pessoas, porque nós sabemos quem são essas pessoas e nós vamos expor essas pessoas, porque nós vivemos num ambiente democrático e nesse ambiente democrático a vontade, o desejo, a opinião das pessoas precisa ser respeitada. E eu tenho sentido isso porque eu sei que algumas reuniões aí que aconteceram com os contratados, parente de contratado, seja mãe, pai, filho, irmão, primo, qualquer pessoa que seja, está proibida de se dirigir a palavra a qualquer pré-candidato do Avante. Eu queria dizer para vocês que durante essa semana nós tivemos um encontro com diversas autoridades. Entre elas, uma autoridade do Poder Judiciário, né? A nossa nova juíza eleitoral, né, aqui para o município de Calçado. Estive acompanhado da assessoria jurídica da nossa pré-campanha. E nessa visita eu expus a preocupação com o abuso de autoridade, o assédio moral e o abuso de poder econômico, que a gente desconfia que vai acontecer com muita força aqui em Calçado, como já tem acontecido a questão do abuso de autoridade e do assédio moral. Então eu queria pedir a essas pessoas, né, que parem com isso, porque isso é crime. Assédio moral, abuso de autoridade no ambiente de trabalho é crime. Parem com isso, né? Como é que a gente vai fazer o policiamento na nossa cidade? Opa! Chegou aqui uma pergunta, daqui a pouco a gente responde, viu? Como é que a gente vai fazer? Como você vai fazer para trazer policiamento para a nossa cidade? Complementando o que a gente vem falando, e eu vou já responder essa pergunta, nós tivemos um encontro com a juíza eleitoral, nós expomos esses problemas. Esses problemas são muito nocivos à nossa sociedade, porque eles provocam divisões, né, na nossa sociedade, né? Calçado é praticamente uma só família. E agora, esse ambiente de perseguição, esse ambiente de vingança, esse ambiente de assédio, isso está provocando, infelizmente, uma fissura na nossa sociedade, que é uma sociedade muito unida. Toda a vida nós sempre tivemos exemplos, né, de união, de fraternidade, de solidariedade dentro da nossa comunidade, e a gente precisa combater veementemente esse tipo de atitude, que é lamentável, sobretudo dentro do ambiente de trabalho. Queria dizer outra coisa, especialmente para vocês que praticam esse tipo de crime. Qual é o medo que vocês têm de que a nossa mensagem chegue ao coração de um contratado, que chegue ao coração do calçadense? É disso que vocês têm medo? Desde que as pessoas falem conosco, escutem-nos, que a gente possa conversar, que a gente possa tratar do futuro da nossa cidade, da mudança necessária para a nossa cidade. É isso que nós queremos. Inclusive, no primeiro programa, nós identificamos algumas pessoas que vieram aqui, né, certamente com o interesse de observarem, né, quem estava por aqui. Então é muito importante que essas pessoas elas venham, mas que elas não estejam ocupadas aqui em procurar saber se tem alguém, fulano, beltrano ou cicrano,
assistir na live para depois ir assediá-los, certo? O programa fica aqui disponível e vocês podem assistir em qualquer momento. Nós temos uma mensagem para vocês e nós queremos que vocês escutem, prestem atenção, porque essa mensagem ela vem aqui do coração e vai tocar vocês. Trata do futuro. A pergunta que foi feita: como você vai fazer para trazer mais policiamento para a nossa cidade? Entre os encontros que nós tivemos na semana, nós tivemos um encontro com o comando policial aqui para a Regional Calçado e nós tratamos desse assunto. Olha, a polícia ela precisa trabalhar de forma integrada com a sociedade organizada, com o poder público, né, e com a Guarda Municipal. Nós temos uma Guarda Municipal, inclusive, que precisa ser reestruturada, porque tem um estatuto que precisa ser ajustado e que a gente precisa ampliar, inclusive, as atribuições da Guarda e ampliar também o efetivo da Guarda, ampliar também os equipamentos da Guarda para que seja feito um policiamento mais ostensivo, principalmente na zona rural. Então a gente vai fazer isso de forma a estabelecer parcerias, né, junto com a Polícia Civil, a Polícia Militar e a Guarda Municipal de Calçado, né, para que a gente possa intensificar essas visitas, né, essas blitzes e esse acompanhamento para que a gente possa inibir a criminalidade. Inclusive eu estive pessoalmente na Guarda Municipal de Calçado, fazendo uma reunião ligeira com alguns guardas. E um dos problemas que eu identifiquei, porque eles me conduziram à sala de monitoramento, é que a maioria das câmeras de segurança estão desligadas, estão com sinais desligados ou estão com link desviado para outro ambiente. Mas ali não é possível acompanhar a maioria do movimento que acontece na nossa cidade. Então, é importante que a gente, de fato, invista nesse policiamento, mas que a gente trabalhe de forma integral. Inclusive, para além do policiamento, como vocês sabem, o problema de segurança e criminalidade na nossa cidade não está relacionado somente à questão do policiamento ostensivo, isso é, de você ter mais polícia, de você ter mais guarda na rua. Não é somente isso. Nós temos um problema social, um problema que está relacionado à ausência de equipamentos esportivos, para a prática de esporte, de um programa sério que possa incluir a juventude, né, na prática de esportes. Isso é muito, muito, muito importante. Então, eu queria dizer para vocês que nós temos um projeto para Calçado. E esse projeto inclui todos os calçadenses que nos acompanham. E desde já eu queria agradecer a todo mundo que nos acompanha. Nós batemos de novo 200 pessoas no nosso programa. Pela segunda vez consecutiva, eu só tenho a agradecer. Gratidão a todos vocês calçadenses que nos acompanham. Esse programa é justamente feito para que vocês tenham acesso à informação e que vocês conheçam o programa que a gente tem. Não de proposta, não de planos. Nós temos um compromisso com o calçado. O que nós temos aqui é um compromisso com o calçado. Um compromisso que traz o povo para o primeiro lugar, coloca o povo em primeiro lugar e não somente uma família. Calçado não representa somente uma família. Calçados são muitas famílias e essas famílias elas precisam ser abraçadas, acolhidas e elas precisam ser assistidas, né? Nós temos uma preocupação muito grande. Durante essa semana, nós andamos muito pela zona rural. Eu queria deixar aqui um recado às pessoas que trabalham com a manutenção das estradas na zona rural de Calçado, especialmente. Pessoal, estrada não se faz no inverno. Vocês esqueceram de trabalhar ao longo dos 9 meses que a gente tem de estiagem e pouca chuva em Calçado. Por favor, levem essa mensagem às pessoas que trabalham com isso. A estrada a gente faz durante os 9 meses que a gente tem de estiagem ou pouca chuva. Aí a gente faz as valas laterais, né, as valetas, a gente faz um aterro quando é necessário, a gente faz um corte quando é necessário, faz um alargamento quando é necessário, bota uma bueira quando é necessário. Eu acho que a gente é capaz de contar nos dedos de uma mão quantas bueiras foram feitas nos últimos 16 anos aqui em Calçado. Eu queria dizer que isso é uma irresponsabilidade, principalmente com o agricultor e com o estudante que vive na zona rural e que todos os dias transita por essas estradas.
Nós vivemos cenas lamentáveis, sobretudo durante essa semana, em que ônibus ficaram impedidos de transitar durante a noite, né? Os estudantes saíram, tiveram que descer dos ônibus, porque atolaram. Mas por que atolaram? Porque a máquina passa durante o período chuvoso. Obviamente, o que é que a gente vai ter? Um lamaçal, uma bagunça, porque aquilo vem grama, mato para dentro da estrada, fica material solto, depois chove, cria valas dentro da estrada. Pessoal, aprendam a trabalhar. Vocês têm um equipamento que pode resolver esse problema. Nós temos material para tirar e colocar na estrada. Então façam o trabalho direito. Outra coisa que eu ouvi essa semana. Teve um rapaz que disse assim, olha, se a gente tivesse 200 máquinas, não dava conta do tanto que as pessoas pedem. E uma pessoa deu uma resposta muito interessante. Isso é porque vocês resolveram fazer em 6 meses, até a eleição, tudo que não fizeram em 16 anos. Então, aprendam a trabalhar. Coloquem o povo em primeiro lugar, respeitem o povo, como nós pretendemos fazer. Colocar o povo em primeiro lugar. E essa semana eu deixei, inclusive, uma mensagem muito clara para o professor em calçado, para o profissional de educação em calçado. E eu queria dizer para vocês, não é demagogia, não é hipocrisia. Isso aqui é uma luta, quem me conhece sabe quanto eu tenho debatido, como eu tenho acompanhado a luta dos professores, né, acompanhando, sobretudo, as votações na Câmara Municipal, né? E a mensagem que eu deixei foi o seguinte, nós vamos resgatar o plano de cargos e carreiras da educação, vamos colocar o professor, o educador, o profissional de educação que trabalha com a educação, não somente o professor, mas todo mundo que está na rede escolar, em primeiro lugar. Vamos colocar vocês em primeiro lugar, porque vocês trabalham com o futuro de calçado, vocês estão instruindo, formando as pessoas que futuramente vão assumir as cadeiras de vereador, de prefeito, vão ser também professores, vão ser médicos, engenheiros, administradores, advogados, enfermeiros. Então nós precisamos valorizar essa categoria. É isso. Essa é a mensagem que eu quero deixar. Mas não só para o professor. Eu sou filho de funcionários públicos de calçado. Minha mãe é funcionária pública aposentada. Meu pai foi funcionário público aposentado. Eu queria dizer que eu sei o que é viver numa casa onde um funcionário público recebe um salário defasado. Há mais de uma década que o funcionário público calçado não recebe a reajuste salarial. Somente aquele que ganha um saláriozinho, quando o salário mínimo ele é reajustado, o funcionário público também recebe o reajuste. Isso não é justo. Isso não contribui para o trabalho e para a valorização do funcionário público. E nós vamos mudar essa realidade. A mensagem que eu tenho para você, funcionário público, é que nós vamos resgatar, nós vamos valorizá-los como vocês merecem. Porque vocês trabalham a vida inteira, né? Muitas vezes em condições de trabalho que não são adequadas, que não são boas, né? Para que depois vocês fiquem aí nessa situação de absoluta desvalorização e falta de reconhecimento. Falta de reconhecimento, falta de respeito. E me faz recordar, inclusive, uma ideia esdrúxula, né, que um certo prefeito teve há quase 16 anos atrás, inclusive de demitir funcionários públicos efetivos que não tinham votado nele no pleito do ano anterior. Isso é para vocês entenderem como essas pessoas elas estão descomprometidas com o futuro do nosso município. Como eles não têm compromisso nem respeito com a categoria dos professores, dos contratados e agora, como demonstrado também, dos funcionários públicos. Eu vou falar no momento oportuno também dos aposentados. E tocar, obviamente, no tema que é muito caro a todos nós e que é muito delicado. E eu vou mostrar para vocês o que de fato aconteceu na Previdência em calçado nos últimos 16 anos. Como a gente chegou aqui, numa situação de risco, de o aposentado em calçado, inclusive, não receber o seu salário. Eu vou mostrar como é que se construiu esse déficit que hoje consome milhões por ano dos recursos que deveriam estar aplicados na educação, na saúde, na geração de empregos, na agricultura, na melhoria e no fortalecimento do comércio local, né?
e na infraestrutura, né? No esporte, na valorização da juventude, né? Na geração de emprego, que é um problema sério que a gente tem. Nós vamos tratar desse assunto no momento oportuno, porque é um assunto que merece um programa inteiro. Eu vou mostrar para vocês como é que se construiu esse déficit e mostrar de quem é a culpa, de fato. Então, meus amigos, eu queria agradecer de fato a vocês o carinho da audiência, de todas as pessoas que acompanharam conosco mais esse programa. Dizer que eu sou muito grato a todas as famílias de Calçado que me abrem as portas para que possam me ouvir. Dizer a vocês que meu projeto, que não é somente meu, é um projeto coletivo, é um projeto de todos nós para Calçado, é um projeto muito honesto, muito sincero e que pretende colocar de fato todas as famílias em primeiro lugar. Colocar o agricultor em primeiro lugar, o estudante, o jovem, o comércio em primeiro lugar. A gente resgatar aquilo que nós temos de melhor, que é a amizade entre os calçadenses. Acabar com esse ambiente de divisão, acabar com esse ambiente de perseguição. Nós precisamos resgatar aquilo que nós temos de melhor. Calçado é um lugar abençoado. Calçado é o lugar que nós amamos e que nós precisamos lutar, unidos, para que nós possamos permanecer um município, um lugar de paz, de tranquilidade, onde as pessoas de fato se gostam e que vão lutar de forma muito corajosa, tenho certeza, para que a gente possa construir esse lugar que todos nós sonhamos. Um cheiro no coração, queria deixar a todos vocês e dizer que é uma alegria imensa. E na próxima semana nós vamos voltar de novo, com temas ainda mais quentes. Um cheiro no coração, fiquem com Deus, estamos juntos!